Ok, já de volta. Já vou tocar aqui, tem muita coisa para se falar. O Zé Carlos da Estufa botou aqui. Bom dia, meu amigo. Parabéns pelo programa. Dá um abraço no Faria. Zé Carlos da Estufa mandando um abraço aí para você. E, Zé Carlos, vamos ver se a gente pode aí na sexta-feira que vem. Aliás, você está me devendo peixe, tá? Você está me devendo a peixada. É o Estufa? É. Eu não conheço ele pessoalmente, mas é legal dizer para ele que eu tô de olho político no filho dele, porque eu acho que vai ser uma grande revelação, Também viu? Também acho. Eu acho que aquele menino não é bobo não, viu, Estufa? Eu tô, assim, a comentarista já tá prestando atenção, não é bobo não, hein? Tem futuro, né? Tem futuro menino, hein? Mas eu tô agora querendo saber da peixada que ele falou que ia preparar uma peixada para ir lá para casa dele para comer o peixe. Nós. E até agora nada. Zé Carlos, vou falar contigo essa semana, para ver se sexta-feira você pode vir aqui. O Carlos Alberto botou, acho que é Carlos Alberto Alves, só mostrou que quem era para fiscalizar, no caso, os vereadores, não tinham competência para exercer a função. Ninguém gasta quase R$1 bilhão e não acharam que. E ninguém viu que tinha alguma coisa errada. Ô, Carlos Alberto, veja bem. Longe de defender, não é isso. Agora eu acompanhei e acompanho o que a Câmara faz. Tudo, praticamente tudo, tá? Que se pediu à Prefeitura, a Prefeitura não respondia durante todos os anos. O prefeito passado, ele não respondeu à Câmara nunca. E quando tinha alguma coisa que a Câmara entrava de frente e cortava ou ia contra, ele ia para a Justiça e ganhava na Justiça. O prefeito ganhou tudo na Justiça. Fala assim, por que não caçaram o prefeito? Primeiro não é assim, tem que abrir uma CPI para depois abrir uma comissão processante, tudo isso leva meses e todo mundo sabia que quando viesse uma comissão processante que ele fosse afastado, ele conseguiria na Justiça permanecer no cargo. O prefeito que saiu, ele tinha muita força na Justiça. Então ele foi, durante esse período todo, por mais que a Câmara fizesse, tanto que no processo da água existem ainda processos a serem julgados contra a venda da água da Câmara Municipal. Essa história, a Câmara trabalhou, fez a parte dela, com certeza a Câmara fez a parte dela. Só não conseguiu porque na Justiça não dava mesmo. Bom, vamos lá. O prefeito reconhece o estado de calamidade financeira, Bibi, e nós temos aí 700 milhões de dívidas. Dívidas essa, por exemplo, R$1.200.000 agora que a gente já sabe da cultura. Então, 13º atrasado, 14º atrasado, o pagamento está em dia, porque agora o dinheiro começa a entrar. Mas com essa calamidade financeira, Faria, já se conseguiu para a saúde 36 milhões em duas parcelas de 18, sendo que a primeira a ser paga agora no mês de fevereiro. Duas parcelas de 18 milhões que já conseguiu de uma verba direto com o próprio governador. Porque existe hoje a calamidade financeira. Se não fosse a calamidade financeira, não conseguiria receber esse dinheiro. Esse dinheiro só é para quando o município entra em calamidade financeira. Então as pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer. Vai melhorar, mas que está muito ruim, tá. Bibi, calamidade financeira foi decretado e já chegam 36 milhões. Eu antes queria comentar assim, né? Tem alguns veículos de comunicação que, infelizmente, ao invés de virem para somar com informação, vêm com mais informação e acabam desinformando. Ontem eu estava vendo uma reportagem que saiu numa emissora grande do Rio de Janeiro falando que porque o decreto de calamidade só pode sair assim, só pode sair assado. Fato é, né? A gente tem os servidores municipais nessa situação que é muito complexa, né? Você imagina que tem gente voltando de férias, ou seja, e realmente o prefeito que assume chega nesse caos financeiro e é preciso realmente dizer para a sociedade assim, olha, a gente está no momento de calamidade, a gente está no momento de caos financeiro.
E o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, olha, vamos segurar, vamos realmente decretar o estado de calamidade financeira do município, é preciso que a gente organize a casa para que eu possa começar a dar respostas. Eu vi que ontem, inclusive, me corrijam aí se eu estiver errada, o prefeito teve uma reunião, né, com o sindicato, e ele disse o seguinte, olha, eu só consigo dar uma resposta mais acertada de quando eu vou conseguir sanar esse problema a partir do dia 3 de fevereiro, não foi isso, Hélio? Porque ele tem dinheiro entrando de impostos, né? Exatamente. Mas, quer dizer, dado ao caos financeiro que o município foi encontrado, é preciso, sim, que ele tenha uma equipe trabalhando no entendimento de quando ele vai conseguir sanar, né? Obviamente, eu entendo também, Hélio, como válida essa questão da pergunta sobre a Câmara, né? E a Câmara passada não viu, não deixou passar? Além de toda essa questão de realmente eles ganhavam na justiça tudo aquilo que pediam, também é uma questão de que havia ali um consenso de alguns vereadores que eram da base. E aí a gente, infelizmente, né, uma decisão não se faz de poucos votos, se faz de maioria de votos. Mas politicamente aí não tem nenhum erro. Não. Vereador ser de base, não há erro nenhum, mas é preciso que a gente rasgue a fantasia tem que entender. E faça com que a população entenda, porque eu acho que essa é a grande falta, né, da transparência, é o entendimento de como a coisa acontece. Então, você, no âmbito de um número de vereadores, você tem aqueles vereadores que não votam contra o prefeito. Não há problema nenhum com isso. As pessoas montam as suas equipes mesmo. Mas isso impede que aqueles que queiram fazer, talvez, uma leitura mais íntima, uma leitura mais forte, sejam impedidos porque não tem voto suficiente para fazer passar aquela questão. É verdade, Faria? Me fala com você com toda a sua propriedade. Tem vereador de base que não deixa passar nada ou não tem? É oposição em situação. Pronto. Oposição em situação, mas existe... na verdade, a Câmara ela tem uma composição do que é a nossa população. Sim. Professor, comerciante, agricultor, empresário, funcionário. Então, é uma discussão bem ampla e gostosa de se fazer. E tem lá um grupo de oposição que tem seu discurso, vai para a Câmara mostrar esse lado ruim do governo. Tem o grupo de situação que tenta justificar e explicar e a gente precisa do voto dele para funcionar. E tem um grupo que circula meio que independente, né? Bom, aqui não está legal, não conte comigo. Não, isso aqui vai dar certo, pode contar comigo. E isso é muito importante que aconteça. A gente vê, vou chegar na situação calamitosa da cidade, mas a dizer da Câmara, que a Câmara tomou algumas atitudes com bastante contundência na questão da água, de não ter sido convencida. Convencida é argumento mesmo, dessa forma. Eu acho que tem argumento para dizer, vai trocar a administração, por isso. E o prefeito não se preocupou com isso, nem com a população, nem com a Câmara, nem com as instituições. Tudo bem que não teve manifestação, né, relevante, mas ele fez... Aí fez através da justiça, que não é a melhor maneira. A própria Câmara, em alguns casos, criou comissão processante para afastar, caçar o prefeito e não teve êxito. Por quê? O prefeito foi na justiça e o rito, às vezes, o rito tem que ser cumprido fielmente, não é fácil cumprir esses prazos, não é querer afastar ou caçar dessa forma. E quando teve uma reunião na Câmara que conseguiu chegar a esse ponto da discussão e ir para a votação, né? Aí você precisa de 2/3 para afastar ou caçar. Presta atenção nisso. E aí, precisa do todo. E aí também não é só justo ter 10 e 6 votou, 5 não votou. Aí do total da Câmara, mesmo não estando presente, aquele voto é quase que considerado. Então não é muito justo você, como população, culpar toda uma Câmara quando na aí verdade a Câmara tem 19, né? E você conseguiu 7. O outro lado não conseguiu os 2/3. Exato. Ficou faltando um vereador para afastar ou caçar o prefeito. Então, essa é a matemática que o prefeito, né, teve no momento que a Câmara pôde decidir, na verdade, nesse caso, ela teria condições de decidir, e aí faltou um vereador para afastar ou caçar o prefeito. Esse é o caso. A questão da calamidade que a gente vive, e outro município também, ela é colocada e você tem que ter, cumprir. Tem que ter argumento e mostrar em documento que você precisa
de ser considerado estar em calamidade financeira, né? E aí foi feito dessa forma, porque isso facilita para você buscar recurso e até para você gerir esse recurso com mais rapidez. Você não precisa cumprir alguma regra na questão, naquele rito natural, que é mais solene. Dado a gravidade da situação. Coisa. Então você recebe e tem, lógico que você tem que fazer isso com muita responsabilidade e demonstrar, gastei aqui e foi urgente por isso. Isso é em qualquer situação, Hélio. Até na saúde, se você pega um acidente grave que não pode esperar, ele faz uma cirurgia e depois a prefeitura pode ver aquele caso, porque não teve, não é uma cirurgia que você pode marcar para daqui a 2 meses. Ela tem que ser feita se uma pessoa morre. E depois a prefeitura pode até ajudar no cumprimento de despesa de que não estava contabilizado porque foi uma emergência. Isso é muito importante e aí eu vejo, Hélio, assim, a importância do programa Hélio Carracena justamente para que as pessoas entendam, né, quais são as questões da coisa. Hoje a gente já esclareceu a questão da situação e oposição, como é que funciona, porque senão a gente acaba tirando o todo e responsabilizando o todo. Não é que a responsabilidade vá para a oposição, não é isso. Mas é porque há ali uma formalidade que acontece e às vezes a pessoa de casa não se atenta. E a segunda questão é essa da calamidade, né, que é importante o entendimento de por que aconteceu e por que um prefeito que acaba de chegar faz isso. Isso também foi em Belfor Roxo que aconteceu. O prefeito também decretou essa calamidade financeira. Cabo Frio. Petrópolis, Cabo Frio. Então, isso significa dizer o seguinte, olha, eu encontrei um caos aqui tão grande. Friburgo decretou? Não. Belfor Roxo. Né? Friburgo não, porque Friburgo, eu acho que, como ele passou o governo para ele mesmo... Não, o governo é para ele mesmo. Facilitou. E aí, realmente, assim, é o momento que o prefeito que chega diz, olha, eu preciso dar um stop aqui, eu preciso te dizer que está muito grave, eu preciso organizar a casa, né? Então, é bem bacana. Mas também é um momento de maior transparência, né? Porque aí agora as coisas ficam cada vez mais claras. Desculpe te interromper, mas a gente tem que falar de nossa cidade, é claro, mas o Friburgo está tão próximo que eu acho que aconteceu 2 coisas. As finanças não estão tão ruins e o prefeito não foi tão ruim, tanto é que se reelegeu em primeiro, assim, com uma diferença de percentual muito grande. É um jovem. Mas ele já era prefeito e se reelegeu. Se ele se reelegeu com essa facilidade, né, a gente está vendo que não mostrou as coisas ruins. Mas talvez não esteja tão ruim, que tanto é que a população Claro, votou. A gente tem exemplos aí, ele foi reeleito com vaga, né, com facilidade, quer dizer, isso significa dizer que a população está satisfeita com o que está acontecendo. O que eu vejo é a despolitização do brasileiro e do teresopolitano, que é o nosso caso aqui, eu vejo isso com muita gravidade, que as pessoas falam sem saber o que estão falando, cobram sem saber o que podem cobrar. Mas, Hélio... Isso veio, essa despolitização, Faria, eu acho que isso, se você for ver a história, isso começou lá no governo Fernando Henrique. Lá atrás, no governo Fernando Henrique, o povo já foram deixando o povo de lado, o próprio governo, e aí hoje nós temos uma população que não está nem aí. Mas o Fernando Henrique se reelegeu e disputando contra o atual presidente, não, sim. Que é o Lula. A população estava de olho de alguma forma. Agora, votar é uma coisa, não ser politizado é outra. Pois é, o que eu vou chegar nesse ponto que você colocou, hoje a população, por que esse descrédito aumentou? Você vê um legislativo a nível municipal, estadual e federal que, não sei, a gente fica até, como que isso pode acontecer? Aí você vê o executivo, com essas coisas que sempre gera dúvida, a população fica com um descrédito muito grande. Aí você vai para um local que as pessoas até têm dificuldade de comentar e muitos evitam, mas você vai para o judiciário e também começa a ter dúvidas, porque o que eu ouvi desde criança é que ordem judicial, decisão da justiça não se discute, se cumpre. Atualmente, no popular, o que mais qualquer bar, qualquer escola, qualquer local que você esteja uma concentração discutindo política, se discute decisão da justiça, coisa que antigamente não faziam isso. Hoje, até os ministros, hoje é colocado em dúvida sobre as decisões dele, coisa que isso aí, há 20, 30 anos atrás, está decidido aquilo ali, e não eram eles fazendo lei, eles faziam a lei ser cumprida. Hoje, eles fazem leis
e tomam decisões que a gente realmente gera dúvida na nossa cabeça. Deixa eu nos corrigir aqui, inclusive a mim, que essa semana eu falei que foi decretado calamidade pública em Friburgo, sim, no meio do ano passado. Já acabei de receber aqui. Eu falei essa semana... A enchente dessas coisas... Está aqui, eu estou com um decreto aqui. Eu falei essa semana que tinha sido decretado lá em Friburgo, calamidade pública, me disseram que não. Eu fui pesquisar e agora a produção mandou aqui para mim, que a gente voltou ao assunto. Decreto 49.024, 2 de abril de 2024. Homologa sumariamente a situação de emergência declarada pelo decreto tal no município de Nova Friburgo. O governador do estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições, recebe e confere, considerando que o município de Nova Friburgo foi impactado de maneira abrupta e intensa num desastre afetando a forma súbita as áreas sociais, econômicas e ambientais no dia 22 de março. Então, mas daí foi o intempérie da natureza, Sim. Né? A questão não foi a financeira. Quando aí você tem uma calamidade, aí não tem Aí outro ele jeito. vem e decreta, porque no final do decreto ainda diz: compete ao Estado a preservação do bem-estar da população, atividade socioeconômica nas regiões que foram atingidas pelos adversos causadores. O que eu entendo que ele fez em Friburgo? Ele pediu e decretou o estado de calamidade financeira e com isso... Não, foi financeira. Deve ser calamidade de outra... Peraí, deixa eu buscar lá. Calamidade financeira. Isso facilita ele ter recurso e para situação de emergência... Isso foi numa situação de emergência. De emergência, porque houve uma catástrofe que ele precisava de recurso. Aí ele precisava de recurso. Isso, e agir com rapidez. Porque não dá para você cumprir, de fazer um edital, de cumprir 45 dias, mais 45, e aparecer as empresas. Tem gente morrendo, tem gente precisando de ser socorrido. Então, essa calamidade, ela é uma calamidade pela intempérie da natureza, que foi uma catástrofe naquele local, como já aconteceu em outro município, em outros anos, aqui em Teresópolis também, e várias cidades, ainda mais Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, são cidades que realmente são acidentadas. É uma beleza natural, mas também é um custo de estrutura, né, de impedir construções nesses locais. E as pessoas não vão para lá porque quer, vão porque tem mais facilidade nesses locais. E, infelizmente, acontece isso. Aí, esse tipo de calamidade facilita a gestão para agir naquele momento, como aconteceu aqui em 2011. Só que aí a calamidade ficou pela catástrofe e ficou política. Né, infelizmente. Porque de lá para cá, o município, eu estava até pensando nisso, desde 2011, desde o governo Jorge Mário, nunca mais Teresópolis se equilibrou. Chegamos agora ao governo Leonardo Vasconcelos sem o equilíbrio, que poderia ter sido conquistado esse equilíbrio, inclusive financeiro, no governo Vinícius Clausen. Ele teve 6 anos ali no governo e, ao contrário do que a gente ouve falar e o que a gente vê e sabe, é que o governo foi ruim demais e jogou nessa crise. Então nós tivemos, me ajuda aí, Jorge Mário, o Arley 2 vezes. Arley 2 vezes, Catão. Márcio Catão 2 ou 3 vezes, né, que entrava e saía. O Tricano. Então nós tivemos 5, 6 prefeitos, teve mais, teve... Não, teve mais. Teve Robertão durante 4 horas. Mais horas. O Petro foi antes, não? O Petro foi antes, não, terminou em 2008. Foi 2008, né? Foi, Petro foi antes. Então nós tivemos aqui 5 prefeitos. Porque esses prefeitos, quando fala 5 ou 6 ou 8 prefeitos, porque teve prefeito que foi 2 vezes. Foi rapidinho. E daí foi 2 vezes, uns foram 2 vezes. Entrou, saiu, entrou novamente. No caso do Márcio Catão, por exemplo, acho que foram 3 vezes do Márcio Catão. Arley 2 vezes. Então, e ninguém conseguiu até hoje equilibrar o... Não, o próprio Tricano ganhou a eleição, não pôde assumir, assumiu o segundo colocado, que foi o Arley, quando estava terminando um ano do mandato. O Arley é afastado. É afastado e o Tricano conquistou a posição. E aí a gente pensa o seguinte, né? Todo mundo que entrou se reestrutura novamente. Então você imagina uma cidade passando por estruturação e reestruturação todas essas vezes, né? Então, assim, pessoalmente eu acho que foi um horror, mas eu não acho, não era a favor realmente, eu falava isso em algumas questões, eu não era a favor de caçar novamente um prefeito, porque eu acho que a cidade realmente perde muito com isso, né? E acho que é um novo tempo. E principalmente é uma coisa que eu tenho visto e eu não posso deixar de falar, que eu tenho achado assim de grande valia nesse governo.
Eu ainda não ouvi dizer com a questão, obviamente a gente tem a questão factual, ou seja, que está acontecendo. A dívida está aí, precisou se decretar calamidade financeira, é um fato. Mas o que eu não ouvi ainda, e estou muito felicitada com isso, que eu acho que é um novo início, é não ouvir, mas a culpa foi do de trás, porque parece que se foi utilizando essa desculpa ano após ano para que as coisas não fossem resolvidas. Aí a coisa não anda porque a culpa foi do outro. Exatamente, eu não estou falando dessa questão. Esses 700 milhões em dívidas está aí obviamente ele precisa falar e decretar, porque é um caso que existe. Agora, né, antigamente tudo que a gente falava, não, porque o prefeito anterior deixou assim, porque chega. Bebê, isso eu comentei, inclusive com ele, por quê? Todo prefeito fala, não, tem que arrumar a casa, eu vou levar 6 meses. Esse aqui mesmo, falando, eu já coloquei que daria a ele 3 meses pela experiência que ele tem, com 3 meses ele arrumar a casa. Mas que ele não precisava de falar que ia arrumar a casa, que pegou a casa de organizado, porque todo mundo sabe. Seria chover no molhado. Porque né? Toda vez que falava isso, eu falava, não vai fazer nada pela cidade. Era dito e feito. Porque, na verdade, você já começa com a premissa de que não vai estar bom porque o outro deixou ruim. Mas você chega numa casa, o que você faz? Você faz obra nela para que você possa morar numa casa saudável. Então, o inquilino saiu da sua casa, ele deixou toda destruída, mas você vai arrumar e acabou a história. E o prefeito que sai, ele deixa de ter essa responsabilidade política de resolver os problemas do executivo. Isso é com um novo prefeito. O que sai, se tem problema, ele vai ter que resolver com a justiça. E todo mundo e tem outra coisa também, né? Todo mundo que entra sabia que estava ruim, porque afinal de contas foi acompanhando uma finança, porque eu não quero entender que a pessoa se candidate sem entendimento do que está acontecendo. Uma coisa que você falou aí que é importante é o afastamento, a cassação de um prefeito. As pessoas acham que é simples. Eu vou criar uma situação, mas eu vou para o comercial. Eu vou criar uma situação e vou tentar explicar para vocês. Obrigado por você falar que o programa explica as coisas. Eu tento todo dia explicar as coisas aqui para o povo. Mas, é fundamental, Hélio como Carracena. o povo é despolitizado, as pessoas não entendem. Acham que você pode chegar e falar assim, vamos criar aqui uma Câmara de Vereadores e uma Prefeitura. Nós somos a Câmara, você é o presidente da Câmara, a Bibi é a prefeita. Presidente, eu quero caçar a Bibi. Pode ser feito assim? Você responde daqui a pouco. Vamos pro comercial, a gente volta já.